Vamos em frente, Ricardo, conversando aqui ainda mais um pouquinho sobre essas notícias antes da gente entrar na nossa matéria de hoje. Mais uma notícia que eu tenho aqui comigo, não vai dar tempo de eu passar todas as notícias, mas você pode ver nessas mídias que o Ricardo já disse, no próprio site da Cleofas, no meu site particular também, as notícias estão lá. Conferência Episcopal. Eu estou com uma dívida aqui, eu deixei para o final e acabei esquecendo. Nós temos aqui 3 visitantes da Colômbia. Me desculpe eu ter esquecido, eu deixei para o final e acabei esquecendo, né? Temos aqui, por favor, levante a mão, de Bogotá, na Colômbia, está ali, e uma pessoa também que é da cidade de Villavicencio, também na Colômbia. São 3 pessoas, não é isso? 2. Sejam bem-vindos. Eles me disseram que assistem a Canção Nova pela internet. Vejam onde a internet chega. A Colômbia, lá no norte da América Latina, né? Estão aqui no nosso Brasil, participando do nosso programa. Sejam bem-vindos, ok? Bem-vindos. Ok. Conferência Episcopal do Uruguai se levanta contra aborto e eutanásia. Nós estamos vendo, gente, que essa coisa agora pegou na América Latina, né? Então, a notícia vem de Montevidéu, sexta-feira, dia 30 de março, notícia recente. Enquanto ainda se debate sobre a despenalização do aborto e da eutanásia no Uruguai, os bispos da Conferência Episcopal do país reiteraram sua rejeição à possível decisão do governo. A sociedade, aqui diz Paraguaia, mas deve ser uruguaia. Não. Sim, eu acho que ainda está consternada pelo assassinato de 16 pacientes que se encontravam na terapia intensiva de diversos hospitais do país. Foi no Uruguai. Autoridades do Uruguai detiveram há poucos dias 3 enfermeiros acusados de terem assassinado 16 pacientes, eutanásia. Segundo a polícia, já são por volta de 50 as vítimas. Outras fontes afirmam que foram cometidos 200 homicídios através de injeções de morfina e de ar. A notícia da Gaudium Press. Isso chama-se eutanásia. Matar as pessoas por própria conta. Agora, uma notícia mais triste. Concurso gay elege o Jesus Cristo mais sensual na Páscoa nos Estados Unidos. Uma blasfêmia sem tamanho. E eu passei a notícia aí para o plasma, não sei se tem até algumas fotos, mas uma coisa realmente revoltante. A notícia diz assim, né? Evento debochado extravasa sentimento dos militantes gays contra o cristianismo. No domingo 8 de abril, foi realizado em São Francisco, nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Uma edição do Hanky Jesus Contest, concurso de Jesus sensual. O concurso escolhe a imitação mais sensual de Jesus Cristo. O evento é organizado há 33 anos pelo grupo gay The Sisters of the Perpetual Indulgence, as Irmãs do Vício Perpétuo. Os militantes da organização gay se vestem de freiras e apresentam os gays que melhor representem um Jesus sensual ou debochado. Os homossexuais sobem ao palco quase sem roupa e com alguns adereços com cruzes e coroas de espinho, etc. Aí está o link do YouTube que traz essa reportagem, que traz inclusive as cenas, as fotos, as coisas e etc. Olha, pelo amor de Deus, vamos cada um viver as suas preferências. E nós temos que respeitar as preferências de cada um, mas vamos respeitar a fé dos outros. Jesus Cristo é para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, Deus, nosso Senhor, nosso Redentor e nosso Salvador. Então, vamos respeitar. Por que essas pessoas não fazem a mesma coisa lá com o islamismo? Porque sabe que no dia seguinte tem uma bomba na porta da sua casa explodindo. Mas como os cristãos aprenderam com Jesus Cristo a dar a outra face, então abusam, né, da caridade dos cristãos para debochar daquilo que para nós é sagrado. Fica aqui então registrado o nosso protesto.
Excomungados 4 clérigos greco-católicos da Ucrânia. Eles se proclamaram bispos e criaram uma igreja separada. Infelizmente, de vez em quando acontece isso. Um cisma dentro da igreja. Está aqui, né? A Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano divulgou uma declaração sobre o status canônico dos sediciosos bispos greco-católicos de pedir-se. Reverendos, etc., aqui estão os nomes deles, né? Então, criaram uma igreja separada. Eram católicos, se intitularam bispo, criaram uma igreja separadas e pelo Vaticano foram considerados, então, cismáticos, né? E, consequentemente, separados da Igreja Católica. Bom, Ricardo, vamos parar por aqui. Tem muitas outras notícias muito interessantes, mas o nosso programa não é um programa só para isso. Aqui eu ponho só algumas coisas. Mas quem desejar, pode ver no nosso blog, pode ver no site da internet as outras notícias. Vamos conversar um pouco sobre o ano da fé. Eu quero relembrar o seguinte: há 2 programas que nós não falamos nisso. Quero relembrar que na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, não teve o programa, porque a Canção Nova transmitiu a missa do Lava-Pé. E a semana passada, quinta-feira passada, eu entrevistei aqui o padre Hélio Luciano, doutor em bioética de Roma, que foi um programa muito bom. Muitas pessoas me enviaram e-mails, né, realmente satisfeitos com a participação do padre Hélio. Mas eu quero retomar. Nós começamos uma caminhada de doutrina. Por quê? Porque nesse ano da fé, que vai começar em outubro e vai até novembro do ano que vem, o Papa Bento XVI quer que a gente se debruce sobre 3 assuntos. É bom a gente lembrar. Primeiro, o Catecismo da Igreja. Segundo, Concílio Vaticano II, que completam 50 anos. E terceiro, a nova evangelização. Então, como é um assunto muito longo, eu já quero começar antes do próprio início do ano da fé, que é em outubro deste ano. Então, nós estamos fazendo aí alguns estudos. E hoje, vamos conversar um pouco sobre um documento muito importante do Vaticano, que é esse documento chamado Dei Verbum. Dei Verbum é um documento que fala da revelação divina. Como é que Deus se revela? Pela Bíblia e pela Sagrada Tradição, que o Concílio Vaticano II diz que são 2 fontes de revelação de Deus que têm o mesmo peso em termos de revelação. A Bíblia foi escrita, a tradição não foi escrita. O que é a tradição? É tudo aquilo que nós seguimos e que não foi escrito. Por exemplo, o credo não está na Bíblia, mas é o símbolo da nossa fé. Não está na Bíblia que os sacramentos são 7, mas veio dos apóstolos. Entende? Então, muitas coisas que nós vivemos e acreditamos vieram da tradição. E quem é que fez a Bíblia? Quem é que montou a Bíblia? Quem é que disse que esses 72 livros são inspirados pelo Espírito Santo? Foi a tradição da igreja. A Bíblia não caiu do céu, que nem diz o padre Paulo, com zíper e tudo. Não. Quem é que disse que esses 72 livros são inspirados? Qual foi a autoridade? Existe algum livro da Bíblia que diz assim: olha, os livros inspirados são estes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Existe? Não tem nenhum livro da Bíblia que traga o índice da Bíblia. Então, quem é que fez o índice da Bíblia? Foi a igreja, a tradição da igreja. Então, para você entender bem, é fácil de entender. Existe a laranja, mas quem é que fez a laranja? A laranjeira. Você entendeu? Existe o fruto, né? Está aqui a Bíblia. Quem é que montou essa Bíblia? Quem é que disse, esse é inspirado, esse não é, esse é, esse? Os não inspirados são chamados apócrifos. E olha, gente, são cerca de 50 apócrifos. Não é 1 ou 2, não. Se a gente somar os do Antigo Testamento e do Novo Testamento, chega a mais de 50. Quem é que fez isso? A tradição da igreja. Os concílios lá do tempo de Santo Agostinho, Cartago III, Cartago IV, lá por volta do ano 420, mais ou menos,
Depois do concílio de Constantinopla, de Trullo, 600 e pouco, a igreja foi depurando. E a igreja foi entendendo, esse aqui não é inspirado, esse tem heresia, esse tem erro, esse é. Então, a igreja fechou, né, a revelação e disse, não tem mais nada para ser revelado. Ora, quem não acredita na igreja, na tradição da igreja, não deve acreditar na Bíblia. Se eu pegar uma coisa e dizer assim, ó, essa laranja aqui não nasceu de uma laranjeira, você vai querer? Deve ser laranja de plástico, ou de cristal, essas de enfeite, né? Porque laranja de comer tem que nascer da laranjeira. Bíblia de verdade veio da igreja. Então, esse documento Dei Verbum explica isso para nós. Entende? Inclusive, quem tem a Bíblia da CNBB, no começo tem a transcrição da Dei Verbum inteirinha. Então, eu pensei apenas alguns artigos, alguns parágrafos da Dei Verbum para a gente meditar aqui hoje. Vamos ver então, né? Começa aí dizendo o seguinte, ele começa citando a carta aos Hebreus, depois de ter falado em muitas ocasiões e de diversos modos pelos profetas, ultimamente nessa etapa final é o tempo da igreja, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, a igreja chama de os últimos tempos, a etapa final. Deus nos falou por seu Filho, aí acabou a revelação. Deus falou pelos profetas, mas depois veio o próprio Deus, Filho de Deus, e falou. Então a igreja disse, acabou, ninguém depois de Cristo vai trazer mais nada de novo. Entenderam? Bom, vamos em frente. Com efeito, ele enviou seu Filho, o Verbo eterno que ilumina todos os homens, para que habitasse entre eles e lhes expusesse os desígnios de Deus. Então Jesus veio para nos salvar, com a sua morte na cruz e ressurreição, mas também para expor a nós os desígnios de Deus. Desígnios quer dizer o quê? Os planos, a vontade de Deus para nós. Infelizmente, alguns iluminados, né, apareceram depois dizendo, não, sou eu, a revelação do Espírito Santo. Foram vários. A igreja disse, não. Para nós cristãos, acabou a revelação com Jesus. É por isso que o último livro da Bíblia é o último escrito do último apóstolo de Jesus Cristo, São João, o Apocalipse, lá por volta do ano 100. Com os apóstolos, com os escritos dos apóstolos, os escritos discernidos como verdadeiros, porque tem muitos escritos que foram falsos, né? Existe lá, Evangelho de Pedro, Pedro nunca escreveu um Evangelho, Evangelho de Filipe nunca escreveu um Evangelho, Evangelho de Maria Madalena, tudo apócrifo, ele tirou tudo da Bíblia. Mas os autênticos, os 4 que estão aqui, a igreja diz, são... Então, com esses escritos encerra-se a revelação. Vamos lá. Jesus Cristo, portanto, Verbo feito carne, enviado como homem aos homens, fala a linguagem de Deus. Então, Jesus fala a linguagem de Deus e consuma a obra salvífica que o Pai lhe confiou. Então, Jesus veio para dar o último recado, ensinar tudo o que o Pai queria que nós soubéssemos. Pode passar. Deus tomou providências a fim de que aquilo que ele revelara para a salvação de todos os povos se conservasse inalterado para sempre e fosse transmitido a todas as gerações. Muito importante entender isso daqui. Gente, o parágrafo 851 do Catecismo diz assim, que a verdade é que nos salva. A verdade é que nos salva. Que verdade? A verdade que Deus ensina. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Então o Catecismo diz aqui, parágrafo 851, Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. E São Paulo diz, na carta de Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade.
Então, essa verdade nos salva. Então, a Dei Verbum diz assim, olha, por isso, Cristo Senhor ordenou aos apóstolos que o Evangelho, esta verdade, prometida antes pelos profetas, completado por ele Cristo, e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes dons divinos. Esse DV 7 que aparece aqui é Dei Verbum 7, é o item 7. Então, para guardar o que São Paulo chamava de sã doutrina da fé, o Papa João Paulo II chamou de fidei deposito, o depósito da fé. A verdade que cura, a verdade que salva. Então Deus guardou isso no coração da igreja, Cristo confiou aos apóstolos para que essa verdade não se corrompesse. Porque veja bem, gente, o que adiantaria alguém descobrir, por exemplo, vamos supor um remédio da AIDS, descobriu, está aqui, de repente alguém perdeu isso, alguém perdeu a receita, alguém perdeu, os aidéticos iam continuar aidéticos. Entenderam? Então, Cristo veio e trouxe a salvação. E disse para a igreja, guardem a salvação. Guarda a verdade que salva. Por isso a igreja tem o magistério, o Papa e os bispos, para guardar essa sã doutrina e passar a todos. Vamos em frente. Para que o Evangelho, olha que está sempre a citação da Dei Verbum, hein? Nada meu aqui. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. Aí, por que os apóstolos foram sagrando os bispos? Vou dar um exemplo. São Paulo sagrou Tito e colocou lá na ilha de Creta. Sagrou Timóteo e colocou lá em Éfeso, que era a maior cidade da Ásia Menor. Éfeso tinha 300 mil pessoas na época, era a capital da província romana da Ásia Menor. São João foi morar ali com Nossa Senhora por causa disso. Né? Então Paulo colocou ali o bispo Timóteo, colocou o bispo Tito em Creta. São Pedro fez Santo Inácio de Antioquia bispo de Antioquia, né? E depois Santo Inácio foi morto lá em Roma na perseguição de Trajano. Por quê? Para que o Evangelho continuasse inalterado, ok? Então deixaram como sucessores a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Encargo de magistério quer dizer encargo de catequistas, de professores, de ensinar isso aqui para os outros. Certo? Vamos lá. Portanto, esta sagrada tradição, isso é uma sagrada tradição. Aí você entende que é a sagrada tradição. É aquilo que de Cristo foi para os apóstolos para os outros bispos, e chegou até o bispo da tua cidade. Por que o bispo da tua cidade, ele é um apóstolo de Jesus Cristo? Por quê? Ele usa o báculo, que é o símbolo do pastor, usa a mitra, que é o símbolo do pastor, né? Usa o anel, que é o símbolo do pastor. Por quê? Porque ele vem da sucessão apostólica. Cristo, os apóstolos, bispos, até o bispo da tua cidade. Uma vez eu vi uma coisa maravilhosa. Até recomendo que alguém que for a Portugal um dia veja isso. Um dia eu fui a Portugal, numa cidade chamada Braga, no norte de Portugal, e numa igreja muito antiga de Portugal, o padre, o pároco, me chamou para mostrar uma coisa. Vem cá, vou te mostrar uma coisa aqui na sacristia. Eu vi na sacristia, aí tinha um quadro. O que tinha nesse quadro, Ricardo? Desde São Pedro até o bispo de hoje. A sequência de todos os bispos da cidade, da diocese de Braga até o dia de hoje. Isso chama-se sucessão apostólica. É isto que garante, entende? Que o bispo da tua cidade é um apóstolo de Jesus Cristo. Não é como alguns se intitulam bispo. Agora eu sou bispo. Mas quem é que te sagrou bispo? Eu mesmo. Não tem valor. Entendeu? Não tem valor. Você tem que ser... A graça, eu não posso dar a graça a mim mesmo. A graça tem que ser recebida. Entendeu?
pelo sacramento da ordem. Senão, não tem significado.